Oi! Na aula de hoje, a gente vai continuar aquele nosso assunto, que é o assunto África Negra antes dos europeus, o Império do Mali e o Reino do Congo. Na semana passada, a gente falou sobre o Mali, o Império do Mali. Só que eu não acabei de falar tudo do Mali, ainda tem algumas coisas ainda que tem que ser faladas, tá? E aí hoje a gente vai finalizar a parte do Mali, do Império do Mali, e vai começar o Reino do Congo, tá bom? Olha lá, a gente vai falar hoje sobre a economia malinesa, tá? O Mali era o maior produtor de ouro. Olha, lembra que eu falei pra vocês que no Mali existiam muitas minas, então por existirem muitas minas, existe muito ouro, né? Inclusive tem até a profissão de ourives, que é aquela pessoa que vai trabalhar com ouro, né? Eu também falei na aula passada, inclusive, que um dos imperadores do Mali, ele fez o quê? Ele era, né, adepto ao islamismo, e aí, como vocês sabem, né, segundo as leis do islamismo, a pessoa tem que uma vez na vida ir a Meca. E aí também, segundo as leis do islamismo, tem aquela ideia do quê? Que tem que ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, o imperador do Mali, ele vai fazer o quê? Ele vai na sua caminhada pra Meca, né? E aí nessa caminhada, lembra que eu falei pra vocês semana passada? Ele vai distribuir ouro, vai fazer com que o ouro acabe ficando desvalorizado, certo? Tá, então como eu tava falando pra vocês, o Mali era o maior produtor de ouro, então vendia muito ouro. Uma das suas bases econômicas, né, para eles ganharem grana, era o ouro, certo? Olha lá, sua população se dedicava à agricultura e o pastoreio, tá? Então olha só, uma das bases também da economia do Mali é o que? É a agricultura, tá? É a agricultura, por quê? Porque é da agricultura que muitas das vezes eles vão tirar legumes, frutas, né? Entre outros hortaliças que vão servir, ou seja, para comercialização. Vou começar a vender esses produtos da agricultura para outras localidades. Sem falar também que eles vão se beneficiar da agricultura para quê? No primeiro momento, para subsistência, né? Para sobreviver. Então, eles vão viver, sim, né, da agricultura. E também outra fonte, outra forma da economia de lá é o pastoreio, ou seja, a criação de animais. Então eles vão criar o que? Ovelhas, eles vão criar boi, eles vão criar carneiro. Então eles também vão trabalhar com essa questão, né, de cuidar dos animais também. Eles também sobreviver do peixe, o peixe completava. Então também eles tinham a questão da pesca, né? Mas o peixe era mais para sua alimentação, não para uma comercialização para outras localidades, né? Como a agricultura, né? Como o ouro. Então vocês sabem, né? Que a questão da agricultura é aquela situação de você plantou, você vai regar por um bom tempo e depois você vai colher. Então, determinados frutos ou legumes, eles têm um tempo. E as pessoas que trabalham com agricultura, elas acabam entendendo isso, certo? Então, vai chegando determinada época do ano que eles vão ter a colheita de tais frutos, né? E esses frutos, uma parte desses frutos, dessa colheita, ela vai ser oferecida, né, para o imperador. Ela vai ser oferecida para o imperador, que também vai ser uma forma de pagar, né, um imposto, digamos assim. Olha lá, o artesanato é dividido em grupos, então o artesanato aí também era muito forte, tá, nessas localidades. O artesanato ele era muito forte no Mali. E essa questão do artesanato, ela vai ser o quê? Ela vai ser dividida, vai ter grupos, tá? Então vai ter carpinteiro, vai ter marceneiro, vai ter ourives, né? Vai ter vários grupos, tá? Né? Nessa questão do artesanato. cada grupo tinha seu representante. Então, no Mali,
né? Então, exemplo, o marceneiro, ele tinha um líder que acabava resolvendo todas as questões desse grupo de marceneiros junto ao imperador, tá? Então a gente tem, como eu falei pra vocês, né, os grupos. Esses grupos vão ter uma pessoa, né, do seu grupo que vai junto ao imperador resolver alguma situação em relação à profissão deles. Olha lá, também a gente tem o que? Os mercadores, que também são chamados de wangara, tá? Esses mercadores vão ser muito importantes, por quê? Porque vão ser eles que vão fazer a comercialização de alguns produtos muito importantes que eram produtos, né, do Mali, como o ouro, o sal, que ele é extremamente importante, o cobre, tá? Entre outros produtos que eles vão ser comercializados. Então, quem é que faz essa comercialização desses produtos, né? Esse wangara, né? Um dos produtos também que tem uma força muito grande no Mali é nós da cola, tá? Esse nós da cola, ele vai ser muito comercializado. Inclusive o Mali, ele vai ser conhecido, né, como o Império do Nós da Cola, tá? Que esse produto vai ser muito vendido, muito difundido por outras localidades do mundo. Administração e poder. O imperador era a maior autoridade. É claro que sim, né, tia? Tia, mas como assim? Eu já sei que ele é o imperador, então ele tem muita autoridade, com certeza, né? Então, esse imperador que ele fazia toda a organização social, né? Então, era ele que autorizava tudo que era direcionado ao Mali, era ele que resolvia, tá? Só que, olha só, é importante dizer que esse imperador, ele não tem como pensar tudo sozinho, ele não tem como administrar tudo sozinho, ele precisa sempre de alguém para ajudá-lo, né? Ou seja, muitas das vezes o imperador sempre ouvia os seus funcionários, mas tia, quem são esses funcionários? Esses funcionários, eles são secretários, eles são os conselheiros deles, eles são os chefes militares, tá? Porque o Mali também era um império, como eu falei para você anteriormente, que era extremamente militar. Então, para ele ter uma expansão muito grande, para ele ter muitos territórios, ele precisa, né, expandir. E como é que vai fazer essa questão dessa expansão? Essa expansão é feita, né, na questão de confronto com outras localidades. Então, a gente diz que é confronto militar. Olha lá, o Império do Mali durou cerca de 250 anos. Mas por que o Império do Mali durou todo esse tempo? É assim, o Império do Mali, ele vai durar por muito tempo, por quê? Porque ele tem uma organização social, né? Ele tem um imperador que vai saber administrar e politicamente. Então ele vai durar por muito tempo. O Mali vai chegar num tempo, em um estado, né? Vai chegar numa época que ele vai ser muito conhecido, vai ter uma expansão muito grande. Por que tem essa expansão? Como eu falei para vocês, pela questão territorial, né? E pela questão também da comercialização. Por quê? Porque se ele comercializa muito, ele vai se tornar o quê? Um império rico, tá? O Mali começa a perder território para outros reinos, como Songhai. Olha lá. O que é importante é enfatizar em relação à relação do Império do Mali com o português, é porque assim, o português ele vai fazer o quê? Em determinado momento, quando acabar o feudalismo, os europeus eles vão sair, né, da Europa e tentar achar outras localidades, ou seja, achar outros países que comecem a comercializar com eles. Então, os portugueses eles vão acabar indo, no primeiro momento, para os reinos africanos. E um dos reinos que eles vão chegar vai ser no Mali, tá? Só que assim, o Império do Mali, ele é um império no qual eles não têm uma questão militar tão grande como armas. Diferente, né, dos portugueses, que já têm o domínio da arma de fogo. E aí, como eu falei para vocês, o Mali, ele acaba se expandindo muito. Então, várias localidades, né, fazem parte do seu território. E aí vai chegando um momento que o Mali vai começar a perder reinos. Os portugueses vão chegar, né? No primeiro momento eles vão chegar para fazer tentar fazer ter uma amizade amistosa, ou seja, para haver uma comercialização. Por quê?
Porque o português, né, que é europeu, ele vai fazer o quê? Ele vai querer o ouro, que é muito importante, né, que é muito valorizado na Europa, o sal, o cobre e alguns legumes, algumas hortaliças, algumas frutas que são comercializadas no Mali, tá? Então, no primeiro momento, o português ele vai chegar e vai tentar ter uma amizade amistosa. Só que os malienses não vão, né? Vão ficar meio por ali, não, tal, com dúvidas em relação à amizade deles. Até porque os portugueses eles chegam com armas e essas armas são objetos desconhecidos, né, para os malinenses. Os portugueses davam ajuda militar. Então, olha lá, os malinenses deixaram que os portugueses ficassem lá. E aí foi o que eles fizeram, eles começaram a se beneficiar, começaram a pensar, olha, legal, né? Os malinenses estão deixando, eu fico aqui, então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar ganhar poder aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a dar armas para outras localidades. Então imaginem só, que o Império do Mali, exemplo, o Império do Mali é tudo isso aqui, certo? O território do Mali é todo esse sistema aqui. E aqui a gente tem outros territórios, né? Outras cidadezinhas, olha lá, o Mali aqui, né? Tudo isso aqui é Mali. Mas a gente também tem o quê? Algumas cidadezinhas que o Império do Mali fez a sua expansão, certo? E essas cidadezinhas tinham alguém que fazia essa organização, tá? E aí vocês imaginam só que os portugueses chegaram e aí começaram a dar armas, dar poder para essas cidadezinhas aqui, ó, para elas se rebelarem contra o imperador malinense, tá? E aí que a gente vê o quê? Que nesse momento o Mali começa a perder um pouco do seu poder. O Mali perdeu o território e se desfez. Então aí houve vários confrontos, né? Com cidades, né? A junção de vários reinozinhos africanos se juntando, né? Com força dos portugueses, porque os portugueses, né? Ajudaram militarmente, ou seja, deram armas para os aliados do Império do Mali, e aí esses aliados acabaram derrotando, né, o Império do Mali, e aí é nesse momento que o Império do Mali se desfaz, tá bom? Olha lá, e aí agora a gente vai pro Reino do Congo, tá? Desde longo tempo, a África era habitada por povos que falavam línguas banto. Então, a gente que falavam línguas banto, existiam vários povos, né? O Kikongo, e entre outros, Ambundo. Então, existiam vários povos que estavam nessa colocação da linguagem banto. Olha, um dos exemplos que a gente tem, né, que falava essa linguagem banto, a gente tem quem? O Bancongo, Kikongo, Kassanges, Lubas, Ambundos, tá? Então isso aí tem vários povos, tá? Que falam essa linguagem banto aqui. É uma linguagem característica, né, dos reinos africanos, tá? Dos africanos. No fim do século XIV, Nibi Lukeni, chefe do povo Kikongo, casou-se com uma princesa do povo Ambundo e fundou a cidade de Mibanza, Congo, tá? Então, olha só, esse príncipe, né, esse Nibi Lukeni, ele vai fazer o quê? Ele vai casar com uma outra princesa de um outro povo, do Ambundo, e aí eles vão fazer essa junção, né, desses dois povos. E aí, a partir desse momento, é que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer, né, o nascimento do Reino do Congo, tá? Vai nascer o Reino do Congo. Por quê? Porque há essa junção desses dois povos, certo? Uma das coisas importantes é que sempre para ter mais poder, ter mais território e agregar mais coisas no seu reino, sempre vai haver questão de expansão de território, tá?
Mas olha, nesse caso também existe o casamento. Então o casamento vai ser também uma forma de expandir, ou seja, unir muitas das vezes, né, povos, tá? E aí nesse caso, né, que aí a gente tem a junção, né, do chefe do Kikongo, de um povo do Kikongo e do povo da moça que é do Ambundo, tá? São dois povos, né, que falam a linguagem banto. Seus sucessores foram ampliando o território. Então, a partir do momento que o Lukeni acaba morrendo, então o sucessor, ou seja, seus filhos, eles vão ficar no poder. E aí vão fazer o quê? Vão expandir, né, o reino do Congo. Tia, mas como assim eles vão expandir o reino do Congo? Olha só, eles vão pegar, né, e vão expandir esse reino do Congo de que forma, né? Travando lutas com outros reinos, com outros povos e, né, aumentando o seu território, ou seja, aumentando a sua porção de terra, tá? E outra forma também é o casamento, porque vai ser como houve aqui, né, para fazer a junção do reino do Congo, para ser o reino do Congo. Então vai haver a questão do casamento. Então sempre vai ter essa questão da expansão militar, né, e a questão de casamentos para fazer união no território. Olha lá, o poder do Manicongo. Então, um dos filhos, né, que vão ser desse casamento do Lukeni, vai ser, né, vai ser chamado de Manicongo, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai governar o Congo por um tempo. O Manicongo, ou seja, é uma pessoa específica, aquele rei, ele não vai governar sozinho. Aquele rei ele vai ser chamado de quê? De Manicongo, tá? E aí ele vai fazer o quê? Na sua autoridade, ele vai governar o seu reino. Só que ele vai ter um auxílio, ele não consegue governar sozinho. Então ele tem que ter pessoas que ajudem ele na organização administrativa do reino, certo? E também para dar conselhos para eles. Então ele vai ter o conselho de 12 conselheiros. Então ele vai ter uma organização, né? Algumas pessoas para ajudá-lo a direcionar o melhor caminho para fazer essa questão dessa governabilidade do Congo, tá? E aí a gente vai ter 12 conselheiros, a gente vai ter os coletores de impostos. Por quê? Porque uma das coisas também importantes é que o quê? Nesses reinos, tanto no Mali, no Império do Mali, quanto no Reino do Congo, sempre existe a questão da expansão de territórios, e essa expansão, aquela pessoa, aquele povo que é dominado, esse povo ele acaba pagando altos impostos. Tia, mas que forma são feitos esses impostos? São pagos esses impostos? Esses impostos eles são pagos, né, com frutas, com legumes, com objetos, né, com ouro, com cobre, com sal. Assim como na Europa, o reino do Congo tinha trono, né? A gente costuma entender que no reino da Europa sempre tem trono, né? Nas séries, nos filmes, a história mesmo conta que os reis, né, europeus, eles tinham trono, eles tinham palácios, eles tinham que súditos, os súditos pagavam impostos, né? Então eles viviam numa realeza, eles tinham uma nobreza, e no Congo não é diferente, tá? No reino do Congo se tinha trono, e aí também, tá? Também tinha o trono, tinha súdito, tinha a questão do povo pagar impostos, tá? Então existe assim, é uma coisa bem parecida, né, entre o europeu e o do reino do Congo. Olha lá, como eu falei pra vocês, então existe a questão, né, de pedir impostos, né? Esses impostos que, como eu falei anteriormente, esses impostos que são pagos com o quê? Com sal, com cobre, com legumes, com objetos, tá? Com ouro. Então, é muito importante enfatizar essa questão do imposto, né? Sempre a questão de pagar o imposto. Esse imposto também, ele é pago com o quê? Com dinheiro também. Já existia a questão do dinheiro.
Só que uma das coisas mais importantes no Congo é o quê? Um dos objetos mais apreciados, um dos objetos mais valorizados era uma concha, tá? E que ela era usada como moeda, ela era tão importante que ela era mais valorizada do que o dinheiro. E aí a moeda, né, a gente vai ter como moeda o quê? Uma concha que vem de Nizimbo, tá? Essa concha que vem de Nizimbo. E essa concha ela vai ser tão importante que só o próprio rei, o reino do Congo, o Manicongo, ele tem o poder, né, de administrar, de vender, de ter essa questão de organização e de venda dessas conchas, tá? Olha aqui, como eu tá escrito aqui, o reino resolveu os problemas. Então ele vai fazer essa questão dessa venda dessas conchas para outras localidades também. Mas essa concha é extremamente muito importante, tá? Essa concha também, ela vem da onde? De Luanda, tá? De um outro reino, de uma outra cidadezinha. O rei resolvia os problemas judiciais em praça. Então, olha só, na Europa sempre há conflitos, né? De pessoas, né? A questão judicial, a questão de corrupção e tudo mais. Então sempre existia uma pessoa específica, um juiz específico que ia decidir a vida das pessoas, se a pessoa estava certa, se a pessoa estava errada. Só que no Congo o rei resolve isso. O rei faz essa questão judicial. Então o rei costumava resolver os grandes problemas em praça pública. E aí ele julgava a questão de corrupção, a questão de desrespeito no reino, tá? E aí ele dava sentença. Então a pessoa podia ser absolvida, né, ficar livre, ou a pessoa podia ficar presa, ou a pessoa podia até morrer, ou podia ser até levada à morte. A vida econômica. A base da economia era a agricultura e o pastoreio, tá? Então também no Reino do Congo, assim como no Império do Mali, existia a questão da agricultura também ser uma das bases econômicas, tá? E aí o que eles produziam, né? Legumes, frutas, né? Algumas hortaliças, algumas coisas eles sempre produziam muito. E aí eles também têm o pastoreio, ou seja, né, a questão de cuidar de alguns animais, como cabrito, como ovelha, como boi, tá? Que também era uma das formas de economia, porque eles usavam para subsistência, mas também eles comercializavam para outras localidades. O trabalho, mulheres e homens. Então o trabalho ele era dividido, tá? As mulheres elas ficavam cargo de fazer o que, tia? As mulheres elas ficavam para agricultura, então era a mulher que plantava, que regava, que colhia, né? E que depois levava para o homem comercializar. E aí ficava a cargo do homem, o homem fazia o quê? Esse homem ele trabalhava fazia o trabalho braçal, né? Ser tipo lenhador, né? Ele pegava, cortava algumas árvores. Então, o trabalho braçal, como era do homem, né? Fazer algumas coisas que exigia deles. E aí a gente tem o que, né? O homem trabalhando com machado, derrubando árvores. E também ele ficava a cargo também de ajudar a mulher na questão da agricultura, né? Na questão de plantar, colher, né? E tudo mais. O Congo fundia o ferro, tá? Então assim, tecia panos com fibras, então tinha a questão, né, de tecer alguns panos com fibra, fundir o ferro, né, fundiu-se ferro para fazer facas, fazer armas para o uso militar, né, ou seja, para tentar inibir o inimigo, então tinham que ter armas que dessem conta, né, de um confronto com os inimigos. E aí eles também trabalhavam com madeira e cobre, né, fundindo, fazendo alguns objetos que também seriam comercializados e objetos que também seriam usados no seu dia a dia. O comércio era extenso, o sal era controlado pelo rei, tá? Então olha lá, como eu falei para vocês, no Reino do Congo, uma das coisas mais importantes, que também vai ser bem raro, ou seja, não vai ter muito, é o sal. Então o sal, ele é controlado de perto pelo rei. O rei controlava a saída dele, a comercialização dele, tá? E aí, por isso que a gente diz que tem um comércio extenso. Por quê? Porque esse comércio, ele é um comércio
que o rei fazia, principalmente questão do sal, tá? Mas também o cobre, o ouro. Então tinha vários produtos, legumes, né, frutos da agricultura, que eram vendidos, tá? Então o Congo, ele ganhava muito, né? Por quê? Porque ele comercializava muito seus produtos com outras localidades. O Congo e os portugueses, tá? Lembra que eu falei pra vocês, eu tava falando aqui, ó, do Mali sobre os portugueses, né? Os portugueses, eles vão chegar, né? Eles vão sair da Europa pra ir em outras localidades, outros países, fazer o quê? Tentar fazer comercialização, né? Tentar comercializar com outras localidades. E um dos reinos que eles vão comercializar também, vão ter essa comercialização, é no Reino do Congo, tá? E aí o português Diogo Cão chegou ao Congo em 1482, tá? E aí ele vai chegar lá e ele vai tentar fazer amizade. Só que o Reino do Congo vai ficar com medo. Por quê? Porque o Reino do Congo, ele, como eu falei anteriormente aqui, no Reino do Congo, eles fabricam, né, armas, mas é espada, faca, entre outros, não armas de fogo. E aí eles ficam muito abismados, né, com a ideia que o Portugal vem trazendo, né, vem trazendo os portugueses, né, no nome do Diogo Cão, vem trazendo que é arma de fogo. Então é algo que é desconhecido, então eles ficam com medo. E aí os portugueses chegam e dizem que querem fazer a comercialização com eles, dos seus produtos. E aí eles vão falar, tá, tudo bem. Por quê? Porque eles estão com medo, né? Eles estão com medo, então, né? Se eles estão com medo, então deixa os portugueses entrarem, os portugueses querem comercializar, então tá tudo certo. E aí que o Reino do Congo acaba perdendo. Por quê? Porque é nesse momento que os portugueses acham que eles estão bem, o Reino do Congo tem medo deles, então eles podem fazer o que eles quiserem. E aí é quando os portugueses começam a interferir na política. Então eles começam a interferir na política, tá? E aí é quando nesse momento morre, né, o Mani Congo, tá? O Mani Congo morre e aí vai entrar num conflito. Eles vão entrar em conflitos, tá? O filho do Mani Congo vai entrar em conflitos. E aí um dos seus filhos, que é o Nizanga Mibenza, ele consegue ganhar, né? E consegue se tornar o rei do Congo. Só que olha só, esse Mibanza, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e ele vai ficar meio acanhado com os portugueses. Por quê? Porque eles estavam vendo que os portugueses, muitas das vezes... E aí, é claro que os portugueses nunca vão dar algo sem receber. E aí é quando os portugueses... Uma das propostas dos portugueses também, quando eles vão para outras localidades, é expandir o catolicismo. Na África, no Japão, na Índia, tá? Então, expandir... o catolicismo. E aí é que acontece o quê? Esse rei agora ele vai fazer o quê? Ele vai se converter ao cristianismo, então ele vai virar cristão. Então se ele virar cristão, os portugueses eles tinham uma questão assim: se tu virar cristão, tu vai ter que substituir aquele teu nome não poderia, o nome dele não podia mais ser Mibanza, Mibanza. Agora teria que substituir pelo nome português. E aí o nome português que esse rei vai achar legal vai ser Afonso I. Então a partir desse momento ele vai se tornar Afonso I, que vai ter uma grande importância, né? Afonso procurou adquirir conhecimento e armas que vinham da Europa. Então Afonso ele vai pensar o quê? Imaginem só que o Afonso ele vai imaginar que aquelas armas vão ser muito boas para o seu exército, certo? E ele conseguindo conhecimento, ele consegue expandir cada vez mais, né, o seu comércio e consegue administrar melhor. Então é o que ele vai fazer. E aí o Afonso ele vai pegar e vai querer estudar, né, para entender melhor, tudo mais,
até pela questão da comercialização, e vai também querer adquirir armas para munir o seu povo, né, contra qualquer invasão, qualquer pessoa, qualquer revolta que acontecesse. Então o seu reino tinha o quê? Armas para se defender, tá? Importante dizer que a Tiamat que arma de fogo. E aí é que nesse momento que ocorre uma coisa bem complicada. Por quê? Porque o reino do Congo, como eu falei para vocês, ele sempre vai estar se expandindo, né? Expandindo. Então, quando ele faz essa expansão, muitas das vezes eles acabam pegando prisioneiros de guerra, né? Então, com esses prisioneiros de guerra, eles viram escravos, certo? E o reino do Congo, ele vai começar a comercializar, ou seja, vender esses escravos para outras localidades. Inclusive vão vir escravos para o Brasil, tá? Vão vir escravos do Mali, também, que o Mali também faz essa questão de comercialização de escravo, mas também do Congo, principalmente do Congo. Vai existir muitos escravos que vão vir para o Brasil, né? Do reino do Congo. E aí vai começar essa comercialização e tudo mais. E aí vai chegar um momento, né? Vai chegar um momento também que até o próprio Afonso, ele vai pegar e mandar alguns escravos como se fossem presentes, né? Pro rei de Portugal, né? Olha, leva esses aqui, esses escravos como presente. E esses escravos, eles vão ser vistos na corte como se fossem objetos, sabe? Curiosidades. As pessoas, os portugueses, vão achar eles assim, com curiosidade, porque eles não tinham contato, né? Com esses africanos, assim, esses escravos. Então, esses escravos vão para Portugal, né? Um dos grandes poderes comerciais de Portugal é a venda de escravos, o tráfico negreiro. E aí o rei Afonso I, vendo isso, né, que os portugueses eles estavam tão à vontade no Congo, que ele já fazia o quê? Ele já estava direto comercializando os escravos, né? Fazendo comercialização dos escravos. Então ele se sente incomodado com aquilo, ele não gosta daquilo. E aí o rei Afonso manda várias cartas, manda vários comunicados para o rei de Portugal. Para o rei de Portugal acabar com a questão do tráfico negreiro. E também ele manda que o rei de Portugal mande professores, manda escrivãos, manda pessoas, né, que possam ajudar na educação, né, dos congolenses. E aí o rei de Portugal nem liga, não quer nem saber, ele não manda ninguém, ele simplesmente ignora, né, as cartas de Afonso e faz pior. Ainda manda ainda homens que fazem o tráfico negreiro, tá? Então, assim, no primeiro momento, o rei Afonso, ele tinha como se fosse um pacto, né, de comercialização com o rei de Portugal. Só que quem estava se beneficiando era o rei de Portugal, né? Com objetos, né? Com especiarias, com ouro, com cobre, com madeira, com alguns legumes, né? Temperos. E o Portugal e o Congo não estava ganhando em nada, estava só perdendo, porque estava cada vez mais, né, sendo comercializado esses escravos. E aí, nesse momento, o rei Afonso não gosta disso. E aí ele quer acabar com isso. E em 1665, o Congo organizou uma revolta contra, né, os portugueses, mas perdeu. E aí, o que ele vai fazer? O rei Afonso, ele vai pegar, ele vai se juntar, tá, com outros reinos, e eles vão se juntar para derrotar os portugueses. Só que eles vão entrar num conflito com os portugueses, e os portugueses têm arma de fogo, e eles não, e o pessoal do Reino do Congo não tem tantas armas assim. E aí acaba que os portugueses, né, acabam ganhando o conflito. Só que a irmã de Afonso, que também vai ser chamada de Maria I, que ela também vai se converter ao cristianismo, ela não está satisfeita. Ela não achou legal a ideia de Portugal sempre ganhar. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e ela vai juntar mais pessoas, ela vai conseguir mais armas e ela vai fazer o quê, tia?
ela vai pegar, vai para cima dos portugueses para tentar acabar com o tráfico negreiro. E aí os portugueses, quando vê ela, né, uma mulher, tudo mais no poder, eles vão fazer o quê? Eles vão falar, tá bom, a gente vai parar, a gente não vai mais comercializar. Só que aí quando ela pensou que tava tudo bem, não tava tudo bem. Por quê? Porque eles começam a comercializar os escravos pelas costas dela. Então quando ela vê que o trato não está dando certo, ela pega, se junta também novamente com outros povos, né? Com outros guerreiros africanos, outros reinos africanos, se junta todo mundo e consegue ganhar os portugueses, tá bom? E a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Beijinhos, saudades, tchau!